Seja muito bem-vindo a mais um IDV, o Instituto de Desenvolvimento de Vidas da Igreja Batista Cidade Jardim. Mais um domingo, pela manhã, estamos aqui para estudar algo relevante, algo interessante para a sua vida. Mas antes, ajude aqueles que levam aí a palavra do Senhor na internet. Clica aqui embaixo no botão de curtir, já desce, deixa aí o seu inscrever. Coloca um comentário, porque o YouTube vai considerar esse vídeo relevante. Compartilha com seus amigos e vamos que vamos ao assunto de hoje, que é a obra do Espírito Santo. Nós iremos falar do Espírito Santo no Antigo e no Novo Testamento, porém eu irei ser mais rápido no Antigo e no Novo eu vou me deter mais, pois nós estamos estudando a doutrina de Cristo. E a professora Kelly, na aula passada, ela já falou algo sobre a pessoa, a obra de Jesus, e agora nós iremos falar sobre o Espírito Santo relacionado com Jesus, a sua obra, a obra redentora, mas para isso a gente pode também dar uma espiada no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, se você já viu as outras aulas do IDV, você percebeu que a gente já abordou o Espírito Santo em outras aulas. A gente já abordou os dons do Espírito na igreja, a gente já abordou a Trindade também, e agora a gente vai abordar outros aspectos relacionados ao Espírito Santo, como o aparecimento da terceira pessoa da Trindade em algumas passagens, como Números, Juízes, Salmos, lá no período da monarquia e também com os profetas. Acompanhe comigo. Olha só, Números 11. Quando Moisés estava com o povo no deserto e dando ali as leis de Deus para o povo de Israel, ele falou com Deus e Deus disse o seguinte, Deus sempre se comunicava diretamente com o profeta Moisés. E Deus disse a ele que tirarei do Espírito que está sobre você e o porei sobre eles. Deus estava se referindo ao Espírito Santo que estava em Moisés, Espírito profético, e disse que ia retirar do próprio Moisés, no sentido de multiplicar aí, e o pôs sobre 70 autoridades. Números 11. Juízes também fala algo que vocês podem ler com mais calma aí em Juízes 14, 6, a história de Sansão, que é muito conhecida, né? Que Sansão era cheio do Espírito Santo e isso se expressava nele através de sua força. E em Jefté também, 11, 29, Gideão 6, 34, que é uma história também muito conhecida, a história de Gideão. E o Espírito Santo ele estava ali atuante nos juízes, quando foi necessário que homens se levantassem após a conquista da terra prometida pelo povo de Israel, já que o povo já estava aí se desviando, já estava aí adotando culturas dos povos que eles mesmos conquistaram. E nessa barra eu coloco aí as lições que a gente tira nesses poucos contextos que eu vou passar do Antigo Testamento. E algumas delas é a necessidade que a obra de Deus seja feita pela condução do Espírito. Se você acha que no nosso próprio dia a dia, as nossas obras, o nosso trabalho, o nosso meio familiar já deve ser conduzido por Deus, imagine a própria obra do Senhor, da redenção, a história da redenção, que começa sim no Antigo Testamento. A consciência daquele que é líder de não fazer a obra pela sua força e nem pelo seu próprio poder. Muitas vezes a gente vê isso em pregadores, em líderes, no decorrer da história, querendo fazer a obra de Deus pela sua própria força. Mas, porém, a gente percebe que
quando isso ocorre, não dá certo. Deve ser feita pelo poder do Espírito Santo. Não se apegar à pessoa sem entender a ação divina pelo Espírito, ou seja, não usar de preconceito. E foi isso que aconteceu aí com, por exemplo, Moisés. O povo de Israel, ele estava sendo conduzido por Moisés, mas em determinado momento Moisés falhou. Ele deu aquele golpe na rocha, né, que provocou a ira do Senhor e não o fez entrar na terra prometida. E depois, com o próprio Jesus, quando ele se comparou a Moisés, os israelenses acharam ruim, né, dele se comparar a Moisés, e Jesus disse que ele era superior a Moisés. Então usaram sim de preconceito, porque estavam se apegando a pessoas e não ao próprio Deus. Continuando, no livro de Salmos tem muitas citações do Espírito Santo. Diz o seguinte lá em Salmo 51:11: nem tires de mim o teu Santo Espírito, Davi falando para Deus. Então você percebe que existia sim uma noção muito forte do Espírito Santo no Antigo Testamento também. Para onde poderia eu escapar do teu Espírito? Salmo 139:7. Tem aquela continuação, né, que fala: se eu descer até o mais profundo abismo, se eu subir até a montanha mais alta, até mesmo ali tu estás. E no Salmo 143, que o teu bondoso Espírito me conduza por terreno plano. Então a gente percebe aí uma pessoalidade do Espírito, e isso aí foi bem debatido na aula sobre Trindade, que aconteceu há alguns domingos atrás. Se você ainda não viu, dá uma olhadinha aqui na lista de vídeos do canal aqui embaixo e procura lá IDV Trindade, que vai complementar bem essa aula aqui. Esses salmos, eles dão ideia de pessoalidade, como bondoso, e também a questão dos atributos de Deus como onipresença, que o pastor Samuel também explicou em uma aula sobre Deus e o Espírito. Na monarquia também, Saul, né, que foi o primeiro rei de Israel, ele profetizou em transe sobre o poder do Espírito Santo, está lá em 1 Samuel 10. O Espírito do Senhor apoderou-se de Davi, em 1 Samuel ainda, né, 16:13, e percebe-se que o próprio Espírito, ele selou a aliança eterna com Davi, a aliança que iria ser a redenção. Através do descendente de Davi, Jesus Cristo, toda a humanidade iria ser redimida. O Espírito falou por meu intermédio, sua palavra esteve em minha língua, continua Davi lá em 2 Samuel 23:2. E depois da monarquia, aliás, durante a monarquia, mas depois do reino de Davi e Salomão, veio aí a divisão, né, do reino do norte, Israel com a sua capital em Samaria, e reino do sul, Judá com a capital em Jerusalém. E o reino do norte, ele adotou seus próprios procedimentos de culto, né, em lugares altos, em montes, altares de adoração, as próprias festas que eram uma cópia das festas que aconteciam em Jerusalém, implementadas não por Deus, mas pelo rei de Israel. E houve então a apostasia desse reino, mas mesmo assim Deus levanta homens cheios do Espírito. No caso, Elias e Eliseu foram alguns desses. E depois de Elias ter feito muitos milagres, ter passado por muitos acontecimentos que tornaram incontestáveis as suas profecias, Eliseu também pediu esse espírito profético de Elias. Então, mais uma vez aí, o Espírito Santo atuando fortemente no Antigo Testamento. E qual a lição? A história sobre a supervisão do Espírito, tanto na história redentora, quanto na história da nação de Israel. Percebe-se intervenções do Espírito nos momentos de fragilidade.
E não é assim? O Espírito Santo, ele atua mesmo em situações caóticas. Então, se você acha, meu irmão que está assistindo esse vídeo agora, que o nosso mundo está sob uma situação muito difícil com a crise do Covid-19, não se preocupe, pode ter certeza que o Espírito Santo, ele está sustentando todas as coisas. E também quando o sistema religioso falha, no caso o sistema antigo dos sacerdotes, levitas, o sistema sacrificial, ele falhou, mesmo porque as pessoas estavam tratando isso mais como um mero dogma e não estava mais havendo amor entre as pessoas. Então, nesse exato momento entraram os profetas cheios do Espírito Santo. E aí, Isaías é um deles. Isaías 42:1 disse: "Porei nele meu espírito." Ele fala aqui de quem? Fala aqui do Messias que iria vir. Olha só a esperança no meio de um ambiente cheio de religiosidade e cheio, na verdade, de julgamento, né? Daniel 5,14 também tinha testemunho até mesmo dos pagãos. Nesse versículo você vai perceber uma coisa interessante. Os pagãos, o povo da Babilônia, no caso, dizia que Daniel tinha o espírito dos deuses nele. Ezequiel 2:2 diz que o Espírito do Senhor entrou em mim. 36:27 diz que Deus porá, né? Não sei que a palavra é essa, né? Diz: "Porei meu espírito em vocês." E Joel, finalmente, 2:28-29, "Derramarei o meu espírito sobre toda a carne." E essa profecia foi cumprida lá em Pentecostes, após a ressurreição de Jesus Cristo, no episódio onde veio o Espírito Santo, foi derramado sobre as pessoas que estavam ali. Pedro testemunhou que isso era cumprimento da profecia de Joel. Qual a lição? O Espírito de Deus não só conduz a história, mas estabelece a conexão mais profunda de espiritualidade que devemos ter com o Criador. Ele é o elo. O Messias é a ponte, o Espírito é o elo que nos conduz, que nos possibilita uma comunicação com Deus. Quando chega a redenção, a democratização do Espírito. O que é isso, Javerson? Democratização é porque antes apenas algumas pessoas escolhidas estavam ali com esse dom derramado em si, por causa de algum propósito que essa pessoa tinha, seja um juiz, seja um profeta, seja um rei, tinha no decorrer da história. Só que depois do Pentecostes, essa democratização está disponível para mim e para você. Olha só, meu irmão. Por mais que você pense que você não tem um propósito na sua vida, mas Deus, ele tem um propósito. Então, pegue o propósito de Deus para você, porque o Espírito Santo, ele pode habitar em você. Esse Espírito nos foi dado através de Cristo Jesus, o próprio Messias, ele envia o Espírito Santo. Então, agora nós finalmente iremos passar para o Novo Testamento. E alguns tópicos estão aí, onde iremos explicar e aprofundar um pouco. Os tópicos são metáforas e símbolos, o Espírito Santo e Jesus Cristo, que é o tema principal da doutrina, né, que é a doutrina de Cristo, a encarnação de Jesus e o batismo com o Espírito, a tentação no deserto. Vamos comigo. Metáforas e símbolos. O Espírito Santo no Novo Testamento, ele é comparado, ele é tido, ele é revelado, ele é citado de diversas formas. Por exemplo, como fogo, Isaías, Mateus, Lucas, né, tá aí as passagens. Inclusive, se eu estiver indo um pouco rápido demais, você pode pausar esse vídeo, tirar um print dessa tela e fazer o seu estudo mais aprofundado, porque não é em 30 minutos que a gente vai encerrar um assunto tão vasto como esse, não é verdade?
Ele também é tido, o Espírito Santo, como vento. Está lá em Ezequiel 37, do 7 ao 9, João 3 e Atos 2, 2. Também é comparado com a água. Ezequiel 17, Êxodo 17, Ezequiel 36, do 25 ao 27. O Espírito também é comparado com um selo, né? Que nós seremos selados, né? O selo do Espírito Santo. Azeite, porque antigamente o azeite não era só para colocar na salada. Na verdade, o azeite era também usado para ungir. E no momento da unção, você estava ali apto para uma determinada tarefa. Era como se você fosse aquele momento escolhido para cumprir uma determinada tarefa. Isso está em Salmos 45, Isaías e Hebreus. Também como pomba, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouquinho no próximo slide. Consolador ou conselheiro. João 16, 7. Eu vou dar uma breve pausa aqui. Mais uma vez falando sobre essa situação que nós estamos passando no contexto. Imagine, né, nós sem o Espírito Santo no contexto que nós estamos vivendo. Pode ter certeza, meu irmão. Pode ter certeza, minha irmã. Se você perdeu algum ente querido, se você passou por algum momento de dificuldade, o Espírito Santo estava com você lhe consolando, lhe confortando, lhe dando o conselho correto para a situação. Recentemente eu passei por uma situação em que eu estava tentando fazer algo por minhas próprias forças e convicções, mas o Espírito Santo foi e cochichou no meu ouvido e eu atendi o conselho. Atenda também o conselho dele. O Espírito da promessa, Atos 2:39, da verdade, Lucas 14:17, da graça, Hebreus 10:29, o Espírito de vida, Romanos 8:2, e o Espírito de adoção, que nós somos aí adotados por Deus como filhos através do Espírito Santo, e o Espírito da glória, 1 Pedro 4:14, todas essas são metáforas que descrevem o Espírito Santo. E o Espírito Santo Jesus Cristo? Lá no nascimento de Cristo, né, a anunciação e concepção sobrenatural foi através do Espírito, e a gente vai ler o versículo relacionado com isso, que está em Lucas 1:35, mas também tem em Mateus 1:10. O batismo, João 1:32, a gente também vai ler o versículo, mas também Lucas 3:21. O ministério de Cristo, exercido pelo poder do Espírito que habitava nele, Lucas 4:18 e Atos 10:38. E a ressurreição. A ressurreição, interessante. O saudoso pastor Márcio, ele falava que o mesmo Espírito que fez Jesus ressuscitar, ele atua no momento da conversão de um ser humano, pegando no momento que ele aceita Jesus através do Espírito Santo, através do poder do Espírito Santo, tirando essa pessoa da morte para a vida. Isso é profundo, né? Olha só, vamos ver um pouquinho aqui como é que foi na encarnação. Reencarnação não, viu? Encarnação. O momento que o Verbo se fez carne aqui na Terra. E a gente está comemorando isso agora, está perto do Natal, né? Que você possa entender que o Natal é a encarnação do Verbo vivo. O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Está falando aí com Maria, é o anjo Gabriel falando com Maria. Assim aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Lucas 1:35. Percebe-se claramente que a concepção foi uma concepção virginal, não havia possibilidade de ser uma concepção natural nesse caso, então foi uma concepção sobrenatural do Filho de Deus. Continuando,
Jesus foi concebido por obra do Espírito Santo, como a gente falou no versículo anterior, mas antes mesmo, João Batista foi aquele que preparou os caminhos do Senhor. E desde o ventre, desde a barriga, João Batista foi cheio do Espírito Santo. Olha só que interessante. Vai lá em Lucas 1:15 e vê essa história para você ver. Isabel, que foi a mãe dele, também foi cheia do Espírito Santo em Lucas 1:41. E Zacarias, o pai, depois de ter ficado mudo, né, por não ter acreditado, já que ele e Isabel eram idosos, como que eles iam ter, né, como é que ela ia ficar grávida. E após isso, ele profetizou também cheio do Espírito Santo em Lucas 1:67. Simeão teve a revelação do nascimento do Messias pelo Espírito Santo, Lucas 2:25 e 27. E João Batista, depois de adulto, profetizou que Jesus haveria de batizar no Espírito Santo. Mateus 3:11, Marcos 1:8, Lucas 3:16. O Espírito Santo, ele desce em forma de pomba, em forma corpórea, no batismo de Jesus. E é nesse momento que está lá em Mateus, registrado também em Lucas e em João 1:32, 33, que a gente percebe as três pessoas da Trindade em um único momento. O Filho, que estava sendo batizado, o Espírito Santo, que desce em forma corpórea, como pomba, e o Pai dizendo: esse é o meu Filho amado em quem eu tenho o meu prazer. Vamos ver. Olha só, Lucas 3:22. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. Então veio do céu uma voz: tu és o meu Filho amado, em ti me agrado. Batismo com o Espírito Santo e com fogo. Se em algum momento você já deve ter ouvido em alguma dessas igrejas mais alegres, né, digamos assim, ou então alguma dessas músicas dizendo: batiza-me com fogo, fogo vem me incendiar. Cuidado, existe um contexto aqui que talvez você ainda não tenha visto nem percebido na Bíblia, mas nós iremos passar agora. Olha só, Mateus 3:11 e Lucas 3:16 diz que João Batista batizava com água, porém Jesus viria batizar com o quê? Com o Espírito Santo e com fogo. Só que fogo, em toda a Bíblia, 90%, sem medo de errar, é a ideia de juízo. Certo? Então vamos ver, olha só o que diz no versículo seguinte, a gente vai ler esse versículo daqui a pouco. Ele diz que após o batismo com o Espírito Santo e com fogo, Jesus iria separar o trigo da palha, e aquele que não é aprovado como o trigo é queimado em um fogo inextinguível. Isso na mesma fala. E dificilmente as pessoas falam essa passagem de João Batista quando estão citando que querem ser batizadas com fogo. Porém, o fogo aí também pode ser um teste. Se você não for aprovado nesse teste e ser separado como a palha, você vai acabar queimando em um fogo inextinguível. Nessa chamada de arrependimento de João Batista, a chamada dele era essa, né? Arrependam-se, pois é chegado o reino de Deus. Exatamente isso, a inauguração do reino de Deus. Então, chegou a hora. Ei, chegou a hora. Vamos decidir. É decisão agora, ó. Ou você recebe o batismo com o Espírito Santo ou o juízo. Vamos ver, olha só o que é que tem dizendo. Lucas 3:16, 17 diz: João respondeu a todos: eu os batizo com água, mas virá alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de curvar-me e desamarrar as correias das suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão, a fim de limpar sua eira e juntar o trigo em seu celeiro, mas queimará a palha
com fogo que nunca se apaga. A tentação no deserto. Logo após Jesus ser cheio do Espírito, ele foi levado pelo próprio Espírito Santo. Ele não foi até o deserto, ele foi levado, né? Assim como aquela história de Felipe, né? Quando foi lá com o eunuco, ele foi levado. Também Jesus foi levado pelo Espírito Santo para ser tentado. Mateus 4:1, Marcos 1:12 e Lucas 4:1, todos três, eles registram esse episódio. E após ele ser tentado, inclusive Satanás, que o tentou, usou a palavra de Deus para o tentar, né? Então, após ele ser tentado, ele foi aprovado. Você percebe, então, ele foi cheio do Espírito Santo, ele iniciou o seu ministério e ele foi tentado. A mesma coisa acontece com a gente. Quando a gente levanta a mão, quando a gente faz uma oração, mesmo que seja em casa, nesse momento você assistindo esse vídeo, você pode se entregar a sua vida a Jesus, você vai ser testado depois. Virão muitas tentações, virão muitas provações. E por quê? Porque a gente passa exatamente, a nossa vida é um espelho da vida do nosso mestre. Se a gente entrega a vida para ele, sem reservas, a gente vai passar pelas mesmas coisas que ele passou, porque a gente quer inclusive ser como ele, né? Então ele foi aprovado, e após ser aprovado, olha só o que aconteceu: o Espírito é dado a Jesus sem medida. João 3,34. A mesma coisa pode acontecer conosco. A gente pode sim ter o Espírito Santo sem medida em nossas vidas, se nós formos obedientes a Deus. Olha só, João 3:30, 34 fala. Isso ainda João Batista, né? Por isso que Jesus fala que João Batista foi o maior dentre os nascidos de mulher, né? Dentre todos os profetas, ele foi o maior, porque ele veio apresentar, a preparar o caminho do próprio Messias. Olha só o que ele diz, ó. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Aquele que vem do alto está acima de todos. Aquele que é da terra pertence à terra e fala como quem é da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Ele testifica o que tem visto e ouvido, mas ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que o aceita confirma que Deus é verdadeiro, pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque ele dá o Espírito sem limitações. O ministério de Jesus aconteceu também após a tentação, quando ele volta para Galiléia, para a sua própria terra, onde ali ele é contestado, né? Onde as pessoas dizem, mas esse rapaz estava conosco o tempo todo, eu conheço a mãe dele, conheço os irmãos dele, né? Mas ele volta pelo poder do Espírito. Não é simplesmente porque ele queria voltar para lá. Então Lucas 4 fala, então o Espírito do Senhor estava em Jesus o tempo todo, inclusive quando ele revelou lá na Galiléia a sua missão. Lucas 4, 18 e 21, a gente vai ler já esse versículo. Se você não sabia a missão de Jesus, pois a missão vai ser, ele próprio vai revelar nesse versículo. E Jesus começa então a expulsar muitos demônios pelo poder do Espírito Santo. Você não acha estranho que o Antigo Testamento não tinha muitas possessões demoníacas, mas quando chega o reino de Deus, quando o Filho de Deus ele se revela, ele encarna, acontecem muitas possessões? Exatamente, é porque os demônios sabiam que era chegado o reino de Deus. Até eles creem e tremem diante do rei. Está lá em Mateus 12, 28, e todas essas expulsões, né, elas foram feitas pelo poder do Espírito Santo. E aqui está a missão que o próprio Jesus revelou. Lucas 4, 18 a 21. O Espírito do Senhor está sobre mim,
porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu-o ao assistente e assentou-se. Na sinagoga, todos tinham os olhos fitos nele, porque naquele momento ele ia comentar essa palavra, que ele era um rabi e as pessoas estavam ali esperando para saber o que é que ele ia dizer sobre aquela palavra do livro de Isaías. Lembra que eu falei nos slides anteriores? E ele diz o seguinte: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Ele se revelou nesse momento como Messias e falou a missão dele. Continuando no ministério de Jesus, Deus ungiu Jesus com o Espírito Santo para curar. Atos 10, 38. Agora, interessante que não foi apenas para fazer o bem, mas para desfazer as obras do diabo. Interessante, né? O Espírito Santo ressuscitou Jesus dentre os mortos. A gente já falou um pouco sobre isso. Então, todo o ministério de Jesus, o Espírito estava junto. No nascimento, no batismo, na tentação, no ministério, na morte, porque disse: Senhor, em tuas mãos entrego o meu espírito. Ele estava ali falando do Espírito Santo também. E na ressurreição. Pelo Espírito, Jesus se ofereceu sem mancha. Hebreus 9,14. Olha só a confirmação do que eu acabei de falar. Antes da ascensão, Jesus deu instruções pelo Espírito. Atos 1, 2. Então, depois até mesmo da obra ser encerrada, da obra ter sido consumada na cruz, ainda assim, Jesus ressurreto agiu pelo Espírito. Diante de tudo isso, tem uma dúvida que muitas pessoas se perguntam: e a blasfêmia contra o Espírito? Mateus 12, 31 e 32. Bom, você bem sabe que a blasfêmia contra o Espírito, Jesus fala que é um pecado imperdoável, mas só que a gente vai entender o porquê disso, certo? Existe um contexto aí. Bom, o cumprimento do reino de Deus havia acontecido. Tinha chegado a salvação. Jesus é apresentado nos versículos anteriores como o escolhido, como o servo amado de Deus, conforme o próprio Isaías falou. Porém, os religiosos, os líderes, os sacerdotes, os escribas, eles não estavam com o coração preparado para receber e muito menos entender quem era o Messias, por mais que eles estivessem lido todas essas profecias sobre os Messias, mas eles pensavam que o Messias seria um líder político que ia libertar a nação de Israel da escravidão ali do Império Romano. Naquele momento, entendeu? Na limitação deles, eles limitaram a um contexto da história e esqueceram que Deus é atemporal e não se limita somente àquele contexto, tanto que a redenção ela está presente para nós, mesmo 2000 anos depois. E aí o que é que acontece? Jesus ele fazia muitos milagres e um deles foi a cura de um homem da mão atrofiada, certo? E nesse contexto, nesse inteirinho, os fariseus disseram o seguinte: esse cara está fazendo isso pelo poder de Beelzebul. Olha só que afirmação séria. Eles disseram que era por Satanás que ele expulsava demônios, e Jesus vai e fala, né, que Satanás não pode lutar contra ele mesmo, senão uma casa que luta contra si própria não pode continuar existindo, né? E Jesus cita o seguinte: quem não está comigo está contra mim, e aquele que comigo não ajunta, espalha. Lembra agora daquela situação do batismo com fogo ou batismo com o Espírito Santo? Olha só,
A palha é espalhada, o trigo é ajuntado, né? Tudo na Bíblia você tem que ir contextualizando, você tem que ir pegando as peças e encaixando os quebra-cabeças. E a gente está aqui para ajudar você, por isso, não esquece do joinha. Olha só o que é que diz, ó, Mateus 12, 31 e 32, a blasfêmia. Ah, meu Deus, eu blasfemei contra o Espírito Santo, mas eu me arrependi. Vamos lá, acompanhe comigo. Por esse motivo eu lhes digo, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nesta era, nem na era que há de vir. Forte, né? Mateus 12, 31, 32. Tudo bem, todos nós em algum momento blasfemamos contra o Espírito Santo, se em algum momento a gente cometeu alguma falha, algum erro, algum pecado que entristece Deus. Então não fique aflito, pois esta passagem tem um contexto. Esse cenário é um cenário de rejeição, porque Jesus naquele momento estava fazendo tudo pelo poder do Espírito. Ele fala que os fariseus blasfemaram, rejeitando a comprovação de que ele era o Messias. Por quê? Porque ele estava curando, né, trazendo visão aos cegos, né, cura aos enfermos, libertando os cativos e anunciando o ano da graça do Senhor. Não é isso que era a missão dele? Por outro lado, tome também cuidado que alguns pregadores, né, falsos profetas dessa era onde nós estamos vivendo, usam desse contexto para se blindar, dizendo que estão sob o poder do Espírito Santo. Então, quem for contra eles está blasfemando contra o próprio Espírito Santo, mas não é isso que a gente está falando aqui. No caso, a blasfêmia do Espírito Santo é a rejeição da obra inquestionável do Espírito Santo feita pelo Messias encarnado. E isso é uma resistência permanente, um caminho sem volta. O coração fica endurecido ao ponto de que a pessoa não consegue se arrepender. Nesse caso, se ela endurece o seu coração, como os fariseus endureceram o seu coração, e não aceita o Messias que fez tudo pelo Espírito, essa blasfêmia ela não é perdoada. Então você, nesse exato momento, se você ainda não tem ainda o Messias como seu Senhor, aceite-o e seja perdoado em nome de Jesus. Concluindo, né, tem um versículo, e guarde esse versículo também no seu coração, que foi após a conversa de Jesus com Nicodemos, onde ele fala que é necessário nascer de novo, e quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E após disso, o próprio Jesus fala o seguinte, João 3,8, o vento assopra onde quer. Não foi por acaso que eu coloquei slides de vento, de nuvens, né, atrás aí. E ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então, meu desejo nessa manhã é que você possa ter escutado a voz do Espírito Santo e não fique apenas como uma teoria, como um estudo, como se fosse um estudo de faculdade, que a própria palavra fala que no muito estudar há canseira e enfado, mas o Espírito Santo ele nos dá o alívio, ele nos dá o consolo e ele nos dá a aprovação como filhos de Deus. E esse é o meu desejo para você, que você possa ser cheio, que você possa ser cheia do Espírito Santo, para que você possa fazer
aquilo que Deus quer que você faça, assim como o próprio Jesus fez o que o Pai queria que ele fizesse. E é isso, chegamos ao final de mais um IDV. Até mais.